Nós estamos em época de férias ainda faltam uns dias, né? E muito calor. O calor tá insuportável. Eu estou aqui com o pediatra Dr. Paulo Falang e hoje nós vamos falar como lidar com as crianças nesse calor imenso que está fazendo. Tudo bem, Dr. Paulo? Marisa, um prazer novamente estar falando com você, estar cumprimentando seus telespectadores. E realmente a gente está vivendo uma época muito peculiar, né? Muito calor, a gente tem um índice de radiação muito alto, fica difícil até andar nesse sol, né? E o que a gente observa, que isso já não é mais dependente de horário, é o tempo todo. Já de manhã já tem um índice de radiação alto e aquelas pessoas que até pensam, né, corretamente, que vou ficar ao sol para ajudar no meu aporte de vitamina D, a gente tem que tomar cuidado, porque pode estar trazendo mais malefícios do que benefícios. Então, a parte fundamental é em relação à prevenção da desidratação, né? E começa até pelos cuidados com a pele. As pessoas ter uma política de sombra, né? Procurar ficar mais à sombra com esse clima, né? Cuidado com ambientes fechados, com pouca ventilação, com esse calor, acaba perdendo muito pela transpiração e as crianças sofrem mais com isso. Uma falta de hidratação adequada, né? E também até alimentos, né? Alimentos contaminados, que com esse calor os alimentos acabam muito mais facilmente sendo contaminados. E alguns hábitos que a gente não para pensar no calor, que acabam sendo motivos de contaminação alimentar. Por exemplo, você pede uma bebida, uma água com gelo. Esse gelo, às vezes, é a fonte da contaminação. Quando você pede alguma bebida com limão ou com laranja fatiada, isso também acaba podendo ser problema, porque você não sabe quanto tempo esse limão está cortado, essa laranja foi cortada para servir numa bebida. Isso acaba prejudicando também a alimentação, contaminação e tendo quadros de diarreia e vômitos, que além de contaminação alimentar, pode ser também por processos virais. Enfim, existe uma série de cuidados que as pessoas têm que ter, estar atentas, principalmente em relação à sua pessoa e das crianças pelas quais elas são responsáveis. E isso a gente tem que estar sempre atento, né? Então, o principal cuidado é com a desidratação. Bom, e como é que a pessoa vai perceber a desidratação, por exemplo, numa criança? Então, o primeiro sinal de alerta, né, é a diurese. Como é que a criança está urinando? A clínica CDVAC oferece todo tipo de vacina. Eu tenho visto muito sendo falado a respeito da vacina contra o sarampo, que o sarampo tá no Brasil, pelo menos, o índice está muito grande. Como fazer para proteger a criança do sarampo? Então, a gente precisaria começar falando um pouquinho sobre a importância da vacinação em geral. E a gente vê frequentemente nas mídias sociais que houve uma campanha falsa, as chamadas fake news, a respeito de vacinas, né? Inclusive citando trabalhos que já foram provados, que trabalhos que foram fraudados, né? E a respeito de não fazer vacina, porque vacina poderia causar problema de comportamento, vacina poderia causar problema neurológico, problema de autismo. E, na verdade, nada disso é verdade. Só que isso acabou impregnando de uma forma errada na população. E o reflexo disso foi que, associado a essa informação falsa, com mais ausência de doença, fez com que as pessoas
negligenciassem o ato de vacinação. Então, de uma forma muito atípica, o ano de 2017 e 2018, houve uma vacinação muito baixa, particularmente da vacina do sarampo. A vacina não causa nenhum dano para ninguém. Os efeitos adversos colaterais são muito pequenos e desprezíveis se for comparado com os benefícios que a vacina traz. Então, isso é uma coisa muito importante. A vacina é um dos meios de proteção mais seguros que existem na humanidade. Então, é importantíssimo que se faça a vacina. Com certeza, se nós não tivéssemos nos desleixado com os índices de vacinação dos anos anteriores, 2017 e 2018, agora a gente não estaria passando por isso. Doutor Paulo, e também uma pessoa que já teve sarampo, ela pode ser reincidente da doença? Não, o sarampo ele confere imunidade, né? Assim como a vacina, né? Na verdade, o que a vacina faz é reproduzir de uma forma muito pequena a doença, né? Então estimula a produção de anticorpos. E o sarampo acaba estimulando a produção de anticorpos. É uma doença grave, precisa lembrar, quer dizer, não vale a pena ter o sarampo para ficar protegido, evidentemente, tomar vacina. Mas as pessoas que sobrevivem, elas vão estar imunizadas. Isso eu acho que para ter acontecido mais antigamente, porque hoje, como você falou, só não toma vacina quem não quer. Né? Eu tenho um bom tempo da prática pediátrica e há muitos e muitos anos, mais de 20, 25 anos, eu não ouvia falar em sarampo. Aliás, sarampo eu lembro quando eu estava na faculdade, e estava vendo alguns casos que cheguei a ver, e depois com a vacinação, isso acabou. Agora, aproveitando, como nós estamos falando de criança, nós estamos terminando o período de férias. Como que a pessoa faz para assim, aproveitar para colocar em ordem a caderneta de vacinação? E quais vacinas são indicadas agora para o começo escolar? Eu chamaria atenção para algumas vacinas em especial para crianças, agora voltando para a escola, que são as vacinas contra a meningite. Se alguém, por algum motivo de ordem econômica, estiver pensando, olha, eu não posso fazer todas as vacinas, eu tenho alguma dificuldade nesse momento, a gente até entende e fala a todos que procure fazer as vacinas da rede pública, todas. Se possível, faça pelo menos adicionalmente as vacinas de meningite. Meningite é uma doença extremamente grave, as pessoas acometidas de meningite, poucas sobrevivem e quando sobrevivem com sequelas. Então, eu digo que é importantíssimo as crianças voltando à escola fazer a vacinação contra a meningite. Existe na rede pública a meningite C e nas clínicas particulares existem duas vacinas, a meningite B e a meningite ACWY. Essa ACWY, ela tem inclusive a C que tem na rede pública. Então são duas vacinas que oferecem uma proteção muito mais ampla e abrangente contra a bactéria meningococo, né? Então previne meningite. E meningite sendo uma doença grave, nada melhor do que a gente prevenir. E não tem, alguém fala, é caro uma vacina. Mas é muito mais caro ter a doença e estar exposto a ter a doença. Então eu acho que é uma coisa a ser pensada nessas vacinas. Existem outras, mas eu citaria essas porque essas protegem contra uma doença extremamente grave que é a meningite. Essa parte de fazer a vacina, ela ultrapassa a recomendação. Ela está em legislação federal, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A obrigatoriedade de zelar pelas crianças por parte dos responsáveis. E isso foi deixado também de lado durante algum tempo. Isso provavelmente, daqui por diante, vai passar a ser exigido. Por exemplo, carteiras de vacinação em escolas, que são coisas obrigatórias, mas
partir de um determinado momento ficou parado. Essas exigências não estavam sendo válidas, né? Então eu acredito que isso também vai ajudar bastante, porque é de fato uma obrigação de todos perante a quem você cuida, você ser responsável por que você cuida. E ser responsável significa cuidar de forma adequada com todos os meios disponíveis que você tem. Bom, a primeira coisa que uma criança que vai voltar na escola é saber como é que está a sua situação vacinal. E ela vai ser informada na sua caderneta de vacinação. Se ele não tiver a caderneta de vacinação, a carteira de vacinação, ele vai na unidade em que ele recebe a vacina, que lá vão testar as informações. Se nada disso tiver, ele vai ter que tomar as vacinas indicadas para a sua faixa etária. Então, acessando o nosso site, cdvac.com.br, tem todos os calendários vacinais indicados em conformidade com a faixa etária. E são calendários recomendados pela Sociedade de Pediatria e pela Sociedade Brasileira de Imunizações. Isso faz com que as pessoas vejam as vacinas que existem e aquilo que a sua criança ou o seu dependente necessita tomar. Principalmente nesse período de escola, que começa a haver a aproximação com outras crianças, começa a haver a troca de vírus, de germes entre as crianças, e aquelas que estão desprotegidas passam a contrair doenças e proliferar a doenças na comunidade que ela convive, né? Então, isso é importantíssimo que veja a situação vacinal agora nesse momento que volta para as escolas. Então, aproveite para regularizar a caderneta de vacinação do seu filho e até a sua também, né? Porque as vacinas não são só para crianças. Porque a CDVAC é... CDVAC vacina para todos, inclusive adultos.